Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aqui eu vou ensinar duas formas simples, rápidas e diretas para você gerar sets 3D para os seus materiais, seja ele para um post, uma landing page, uma página de vendas, enfim, qualquer material que você precise utilizar algum asset diferente ou 3D, seja no ícone, um shape, uma letra, enfim, a sua marca, o que você precisar, de uma forma simples, rápida e direta pelo Adobe Firefly, tá? Aqui nós vamos utilizar dois formatos. O primeiro, eu vou ensinar para vocês direto aqui pelo Firefly, como que a gente já gera aí, se vai mexer nessas variáveis e chegamos a um resultado. E a segunda vai ser pelo ChatGPT, onde nós vamos utilizar o Pinterest, Google Images, enfim, o que você quiser utilizar ao seu favor, seja banco de imagens, vetor, etc e tal, porque nossa ideia vai ser utilizar essa imagem de referência, jogar para o ChatGPT, pedir para ele gerar o prompt em inglês daquele material ali, conforme ele, né, enxerga aquela referência, e aí sim, a partir desse prompt, nós vamos para o Firefly e utilizamos nossa referência ali que a gente gostou e trabalhamos o Firefly aqui dentro, tá? Então, basicamente, sem muita firula, bora pro vídeo, que eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo sobre isso. Então, a primeira forma é que a gente utiliza o Firefly, tá? Você tem que ser pago, assinante da Adobe, você não consegue utilizar o Firefly se você utiliza Photoshop craqueado, algo do tipo, então você precisa ser assinante. E depois que você for assinante da Adobe, você vai entrar nesse link que também vai estar na descrição desse vídeo, tá? firefly.adobe.com, e aqui você já começa a mágica, tá? Então, basicamente, aqui a gente vai descrever nosso prompt. E como que a gente descreve esse prompt? Basicamente, em inglês eu recomendo sempre, tá? Se você trocar uma palavra ou outra, já vai dar uma grande variação no seu prompt. Então, vamos colocar aqui que a gente quer cubo High Quality. Então, basicamente, tá falando que a gente quer um cubo prisma, né, com que a gente quer aquele efeito de glass, que fica com várias cores num efeito transparente ali no fundo do background, porque a gente vai utilizar depois esse asset gerado pra gente trabalhar no nosso shape, enfim, na nossa marca, no que a gente quiser. O que eu recomendo sempre? Trabalha com cubo, sempre coloca cubo no primeiro, porque a nossa ideia aqui é gerar um asset, a partir dele fica mais fácil esse cubo ser destrinchado entre os materiais que você precisa. Se você não coloca cubo, ele vai gerar, sei lá, às vezes um elemento oval, um elemento triangular, e às vezes na hora que você for aplicar isso no seu material, não vai ficar tão legal assim. Quando a gente já trabalha no cubo, a gente já filtra isso a nosso favor. Então, basicamente, aqui sem utilizar nenhuma característica no prompt aqui, que eu já vou passar para vocês, apenas colocando o prompt simples, nós chegamos nesse resultado aqui. Que ok, olhando assim, não tá tão ruim o resultado, só que eu acho que a gente pode fazer alguns ajustes para trabalhar ainda mais essa característica e detalhamento no asset gerado, tá? A primeira coisa que eu gosto muito é trabalhar para foto, tá? Não gosto muito de arte, porque basicamente aqui é simples, foto é como se fosse uma fotografia daquele elemento que a gente está gerando, e arte é como se fosse feito um 3D, um vetor, um JPEG, enfim, daquilo lá. A primeira coisa que eu sempre faço é foto, tá? Logo abaixo aqui eu trabalho algumas características que eu acho que faz mais sentido para gerar o asset final. A primeira delas é hiperrealismo, sempre coloco, tá? Aqui em conceitos a gente consegue colocar belo, que é para trazer mais beleza mesmo, enfim, todas as variáveis que você vai encontrar aqui ao lado, depois você pode testar. O que eu tô te recomendando é que eu utilizo sempre por aqui e eu chego a bons resultados. Então eu coloco belo sempre, gosto de colocar futurista, porque para sets principalmente, a gente consegue chegar a resultados ainda mais legais quando colocamos essa marca aqui. E logo abaixo, na iluminação, eu gosto muito de usar luz de estúdio, que é realmente como se fosse uma foto num estúdio daquele material que a gente está gerando. Ou seja, utilizando o mesmo prompt, agora a gente vai colocar para gerar com essas características que nós adicionamos aqui na esquerda. Estamos então implementando ainda mais detalhes para o nosso prompt e asset gerado. Pô, agora sim faz muito mais sentido. Olha que legal esses prompts aqui gerados. Ou seja, a partir desses, a gente agora tem algumas variáveis que a gente pode fazer. Qual que é a primeira delas? Eu vou passar minha câmera um pouquinho aqui para o outro lado para vocês entenderem o que eu estou falando. A primeira delas é o seguinte, quando a gente abre por exemplo, gostamos dessa imagem que a gente quer utilizar ela como referência. Primeira coisa, se a gente clicar aqui em cima e colocar usar como estilo de referência de estilo, se a gente clicar para gerar de novo, a partir desse modelo, a gente vai conseguir algumas variáveis dele. Então a gente pensa assim, desses cubos, o que eu mais gostei foi essa referência aqui. Então eu quero ver essa referência, porém mais trabalhadas ou com outras características. A hora que você seleciona como referência de estilo e coloca para gerar, vamos fazer o teste junto, ó. A hora que você vem aqui, seleciona como referência de estilo. Ou seja, aqui embaixo a gente já consegue ver que a referência de estilo, ó, tá marcado aquele cubo, tá vendo? E agora a gente coloca para gerar, os próximos assets vão ser todos com base nessa referência de estilo aqui. Obviamente com algumas outras características para não ficar 100% igual, tá vendo? Então a partir dessa característica, ele gerou essas novas variáveis pra gente. Então a gente gostou bastante, por exemplo, desse modelo aqui. Então o que você pode fazer? Primeira coisa, quando a gente vai utilizar isso aqui num asset nosso aqui, que eu vou mostrar para vocês, você tem que aumentar isso daqui, a qualidade, que a gente chama de aprimorar. Você pode aprimorar todas, mas isso custa seus créditos aqui na Adobe, ó. Se você clicar na sua foto, você consegue ver o tanto de crédito que você tem restante aqui, tá bom? Mas se você não quiser todos, basta você clicar em todas e aqui sim a gente coloca só aprimorar. Ou seja, ele está aprimorando somente aquela dali. Então a partir de agora, você colocou para aprimorar somente aquela dali, o que a gente vai fazer? Então, pô, a gente já gerou a set, melhoramos ela e chegamos na qualidade que a gente quer. Então agora a gente vai fazer o contrário. Lembra que a gente utilizou essa daqui de baixo, no caso, né, como estilo de referência? Agora a gente não quer mais ela, a gente quer essa daqui que a gente aprimorou e gostou desse efeito. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui ela e colocar novamente como estilo de referência. Então aqui embaixo, quando a gente coloca o mouse por cima, a gente já consegue ver que essa é a foto que está selecionada para ser a nossa referência de estilo. Agora é hora da gente jogar aqui o nosso asset, nosso shape, nosso ícone, nosso texto, o que a gente quiser, que esse efeito 3D desse prisma, desse glass,
se sobressaia, né, e fica aplicado ali como se fosse feito realmente num cinema 4D, num Blender, etc e tal. Como que a gente faz isso, tá? É bem simples. Vou voltar minha câmera pra cá. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui na hora que a gente vai subir a foto de composição, então basicamente a gente pegou o estilo de referência que vai ser esse cubo, agora a gente tem que pegar o estilo de composição que é onde esse cubo vai ser aplicado. Então aqui o que eu recomendo sempre é, trabalhe com o maior contraste possível. Por exemplo, vamos pegar nossa marca aqui, nosso azinho, nossa logo. Se você ver, eu trabalhei um fundo escuro com a cor aqui, um vermelho estourado, porque eu tô trazendo contraste para quando a inteligência artificial aqui da Firefly, da Adobe, entender que, cara, onde eu tenho que ser aplicado, ou enfim, eu tenho que trabalhar é onde tá com contraste, que é o quê? É a parte vermelha. Então, basicamente, quanto maior o contraste, melhor essa referência aqui. Ele vai falar sobre o carregamento, ok, você pode continuar. Aqui, quanto mais intensidade você aumentar, mais fidedigno aquela forma ele vai ficar. Então, eu recomendo sempre aumentar ao máximo e aí você vai testando, né? Se você gostou mais, gostou menos, aí você vai diminuindo a intensidade e assim por diante. Então, basicamente, aqui não tem muito segredo. Depois que você subir essa referência de composição, você não precisa mexer mais nada a não ser que na intensidade visual e na intensidade normal. O que significa isso? Quanto mais, mesma coisa de cima, quanto mais você puxar para a direita ele estiver no limite, mais fidedigno a referência que ele vai tentar aplicar naquele elemento. Às vezes isso vai, na maioria das vezes vai resolver, só que algumas vezes vai ficar muito deformado, vai ficar uma coisa nada a ver. Então o que você vai fazendo? Você vai testando e vai diminuindo um pouco da intensidade até chegar da forma que você gosta. Só uma observação que eu quero mostrar para vocês, ó, não vou mexer em nada de prompt, subir minha referência de composição e vou clicar para gerar. Às vezes o que vai acontecer é o seguinte, a hora que você clicar para gerar, ele vai pegar esse material, ele vai trazer agora a referência de composição com a referência de estilo, que é o que você acabou de gerar do asset, e vai transformar ele agora em um 3D, por exemplo, aqui a gente tem agora o nosso A. Só que o que acontece? Você pode ver que às vezes ele não vai ficar tão legal assim. Por quê? Porque tá vendo que aqui ainda tá escrito cubo? Então depois que você gerou a sua referência de asset, você já fala, mano, eu quero esse estilo aqui de referência. Essa é a minha composição, eu quero que fica no formato desse A, por exemplo. Você pode trocar agora as palavras realmente para conseguir chegar a um melhor resultado. Então, por exemplo, o que eu recomendo sempre? Em vez de você colocar cubo agora, você vai colocar letter, que a gente tá falando de um A, se fosse um ícone, sei lá, um ícone, qualquer ícone que você queira fazer, você colocar ícone, se for querer deixar mais detrinchado ainda, vamos supor que é um ícone de um target, né, aquela que tem no meio assim uma flechinha, então você colocaria ícone target, ícone WhatsApp, ícone não sei o que, então quanto mais você detalhar, melhor. Então vou colocar letter A, né, que é letra A, e aí vou deixar o mesmo prompt, não vou mexer em mais nada e vou clicar para gerar. A partir disso, ele já vai entender, opa, então peraí, agora eu tenho que ser aplicado esse material dentro de uma letra A. Então agora sim, olha como que aqui não tava ruim, mas entende que ainda tá meio confuso, tá meio simples, ó, só de ter mudado isso, olha como a característica aqui já ficou melhor, ficou mais visível, ficou mais, como é que a gente pode falar a palavra-chave para isso aqui? Mais atraente mesmo. Agora faz mais sentido com o que a gente quer o resultado final. Então olha que legal esses assets gerados aqui. Se eu ficar clicando para gerar, por exemplo, ele vai me gerar outras variações. Aí eu posso ficar brincando aqui com palavras ou ficar brincando com assets até chegar no resultado que eu acho ideal. Então, por exemplo, assim, vamos olhar aqui para a aula não ficar tão grande assim. Então, por exemplo, a gente gostou muito desse asset aqui. Eu acho que esse asset é o que tá mais legal. A gente pode aprimorar todos, como eu já falei para vocês, ou aprimorar só uma, fica a critério. Pra gente dar aqui, nosso foco é dar maior qualidade para esse asset gerado que a gente gostou ali, que faz sentido pra gente utilizar nosso material. Então depois que a gente clicou para aprimorar, ele vai tentar dar maior qualidade em todos os assets, e aí sim, agora a gente consegue ver que ficou maior detalhamento, tá legal, só que tá faltando aqui um pedaço. A gente consegue corrigir isso aqui pelo Photoshop com preenchimento generativo, ou a gente consegue corrigir por aqui mesmo. De uma forma rápida, por aqui seria o seguinte, você vai clicar nesse botão, vai clicar aqui em preenchimento generativo, vai clicar em expandir e vai puxar ao lado, como se você tivesse feito ali no Photoshop, clicando em gerar, não precisa escrever nada, ele vai calcular pelos pixels da imagem mesmo e vai trazer essas variações pra gente aqui, e a gente consegue selecionar entre as três a melhor opção para utilizar nesse asset. Depois que você fez isso e selecionou a melhor opção, gostei, por exemplo, mais dessa daqui. Vou tirar um pouco do zoom para vocês verem. Então a gente tem essas três opções. Gostei dessa. Aí você vai vir aqui e vai clicar em baixar. Pronto. Agora sim, a gente saiu de um prompt, fizemos o asset e trabalhamos a nossa composição. Agora a gente tem algumas variáveis que a gente pode melhorar esse material ainda mais. Ó. Se a gente abrir aqui, a gente consegue ver, ó, olha a qualidade desse asset com o upscale 2200 pixels e olha a qualidade desse outro material que era o inicial antes de fazer o upscale a 600 pixels, né? Nem se compara. Olha o detalhamento e a nitidez desse outro aqui tá bem maior. Agora vamos supor que mesmo assim você ainda está achando sem qualidade, sem detalhamento, você quer melhorar isso. Entre várias inteligência artificial que você consegue fazer upscale, eu recomendo sempre o CREA. Porque o CREA, ele te tem uma opção muito legal que é o que? Ele pega a imagem que você tem e a partir da imagem que você tem, ele dá mais detalhamento, ou seja, dá mais qualidade. Então, é só vir aqui no crea.com, né, crea.ia, vou deixar o link também na descrição. Você joga a sua imagem aqui, não precisa escrever nenhum prompt, e apenas joga ele e clica em ANSI. No caso, a gente tá falando que a gente quer que aumenta. Então, aqui no CREA, olha como ele dá uma nitidez pra gente muito mais agora
plausível. Olha como esse efeito de vidro realmente parece que tá ali num 3D, tá numa qualidade. A única coisa que eu não gostei muito foi o quê? Ele parece que ele tirou um pouco desse brilho, né, que tava no vidro ali, ele deixou mais opaco aqui, mas olha a qualidade desse efeito desse vidro. Agora pelo Crea no Upscale ficou ainda mais interessante. Então a gente pode baixar essa imagem aqui pelo download ao lado, jogar no Photoshop e aí brincamos com curvas, levels e vamos dando mais brilho onde a gente quer. Mas eu quero que você entenda a partir do nosso asset tirado inicial, fizemos aprimoramento dele, depois do aprimoramento nele, jogamos nossa referência de composição, que nesse caso era a marca aqui, o letra A do nosso Studio Alpha aqui da Alpha Studio, e aí sim, a partir dele, jogamos pro Crea e aí fizemos esse upscale de características, que o Crea tem esse detalhamento ainda maior. E agora a gente pode brincar lá no Illustrator, no Photoshop com modo de mesclagem, curvas, etc. Então, olha a qualidade desse asset, nem parece que a gente gerou isso aqui realmente em 2, 3 minutos, né? Eu tô parando pra explicar, mas olha a qualidade disso. Então essa é uma forma muito rápida de a gente resolver. Coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, depois que a gente gerou aqui o primeiro asset, gostamos dessa forma, é muito simples pra gente replicar isso daqui em outras variáveis. É somente você vir aqui e alterar realmente a sua referência de composição. Uma observação também que eu quero que vocês entendam, tá vendo que o asset de referência de composição que a gente subiu aqui, ele tá flat, não tá 3D, não tá nada do tipo, ou seja, a partir dele, de um asset flat, chapado, ele conseguiu criar essa profundidade, essa perspectiva realmente como um asset 3D pra gente, né? Agora eu quero mostrar para vocês se a gente dá ainda mais essa referência de asset 3D para ele via Illustrator, como mostrar para vocês de coisa rápida e simples de fazer, a qualidade do asset tirado vai ser ainda melhor. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vem aqui no Illustrator, criamos uma letra qualquer aqui, né, B, C, D, enfim. Vamos criar duas já para vocês verem, ó, B e C. Então a gente vem aqui, efeito 3D, extrusão e chanfro. Aqui no extrusão e chanfro a gente pode aumentar a profundidade, que realmente a gente quer trazer esse efeito aqui, né? Óbvio, não precisa ser tão esdrúxulo assim, a gente pode aumentar um pouquinho mais, a gente pode mexer aqui na perspectiva, a gente quer deixar ele um pouco 3D mesmo, né? Vamos botar uma outra cor pra gente conseguir ver aqui, só dar 2 cliques nesse preto. Vamos colocar uma cor vermelha aqui, pra dar esse maior contraste pra gente. Então eu sei. Então vamos supor que assim nos resolva, tá? Não vou ficar aqui, o foco do vídeo realmente não é mostrar como gerar, mas como vocês conseguem gerar isso para utilizar no material de vocês. Então isso aqui nos resolve. Então tá bom, depois que o asset está gerado aqui no 3D que a gente quer, por exemplo, podia ser um ícone, tá? Podia ser qualquer coisa, esse efeito, essa logística que eu te mostrei aqui, você poderia estar fazendo qualquer outro material via Illustrator. Então vamos supor que a gente está com o B completo, a gente seleciona a nossa prancheta aqui, dá Ctrl Shift Alt S, ou vemos aqui em cima arquivo, exportar para web, e vamos salvar isso daqui, e vamos lá no nosso Firefly novamente. Então vou colocar aqui, ó, letra B. Voltando aqui ao Firefly, na hora da referência de composição, vamos tirar esse A que é do alpha aqui da nossa marca e vamos colocar a letra B, simplesmente sem mexer em mais nada, só trocando a referência de composição. A gente pode aumentar a intensidade e clicamos para gerar. Então vocês vão ver que ele está mantendo toda essa logística desde o início lá do nosso asset gerado, do prompt gerado, do que a gente queria, para trabalhar agora somente na composição diferente. Olha como ele já manteve, tá vendo? Então agora, por exemplo, a gente gostou do letra B, beleza, vamos fazer agora, a gente tem que preencher com outro ícone, outra palavra, não tem problema. Então vamos trabalhar aqui a letra C. Mesma coisa, a gente fez esse efeito 3D aqui, porque o que acontece? Quando a gente consegue fazer esse efeito 3D de forma simples aqui, grotesca pelo Illustrator, a gente só tá mostrando para ele o seguinte, ó, aqui é luz, aqui é sombra, aqui é flat, aqui é chapado. A hora que o Firefly ele entende que cada uma dessas coisas existe, a hora dele aplicar esse asset gerado aqui, fica muito mais realístico, né? Se vocês olharem, por exemplo, a letra A, não é que ficou ruim, ele tá com profundidade, tá com campo, só que era uma letra chapada, era uma composição chapada. Olha como que a letra B e a letra C manteve ainda mais essa característica e olha a qualidade desse material. Olha como ficou bem mais legal, tá vendo? Porque ele tá com esse extrude. Por isso eu recomendo sempre que, se você quiser fazer isso via marca, via texto, via ícone, sempre jogue pelo Illustrator, faça esse extrude de forma rápida e simples, igual eu ensinei pra você, e aí sim você pega isso, coloca no fundo neutro, e aí exporta e trabalha com a composição, que o seu resultado vai ser ainda mais legal. Só que eu quero que você entenda a partir de um asset gerado, a gente consegue manter uma hierarquia de materiais aqui. Então se a gente quisesse utilizar isso numa apresentação, num site, num carrossel, era só trocar a referência de composição, porque o layout, o asset gerado aqui, seria a mesma ideia de comunicação. Essa é um asset muito legal, e uma ideia muito legal que você consegue estar utilizando nos seus materiais, tá? Agora vamos para a segunda etapa, que é via ChatGPT. Agora chegou a hora da gente utilizar o ChatGPT a nosso favor. Como que a gente vai fazer isso, tá? De forma simples, rápida e direta. Você já entendeu essa logística pela essa primeira forma aqui que eu ensinei para vocês a fazer no Firefly, que basicamente precisamos de um prompt. A partir desse prompt, fazemos essas adições aqui de foto, hiperrealista, belo, que são características que eu acho que fica um asset ainda mais interessante. A partir desse asset interessante, nós geramos o nosso asset 3D conforme as características que nós estamos solicitando para o Firefly da Adobe, tá? Então, basicamente, o ChatGPT aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso facilitador de prompt. Então, a gente vai entrar aqui e vamos procurar no Pinterest, por exemplo. Então, a gente pode dar uma garimpada aqui muito boa. Vamos supor que eu gostei muito aqui desse efeito cromado aqui, enfim, dessa logística que ele tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem, tá? Abro o ChatGPT, dou Ctrl V nessa imagem aqui e eu posso escrever assim,
Ou seja, a gente tá falando pro ChatGPT, ó, gostei dessa textura, gostei dessa iluminação, gostei dessa qualidade, agora eu preciso que você me gere o prompt desse material aqui para eu gerar esse asset lá no Firefly, e aí sim, a partir do Firefly, eu faço o que eu tenho que fazer. Então aqui tá o nosso prompt, ó, bem simples e rápido, tá? Não tem muito segredo. Copiamos ele, podemos excluir tudo isso daqui, tá? A gente pode clicar em limpar, já vai limpar tudo. Ó, esse daqui, esse box, esse cubo, tá vendo que ele tá trazendo um pouco dessa característica que nós trouxemos aqui nesse material, só que ele tá no formato de cubo. E lembra que no começo eu falei pra vocês que o cubo eu acho que é o melhor formato pra gente trabalhar aqui e destrinchar entre os assets? Nesse caso, vamos tirar aqui o cubo, ó, vamos deixar só High Definition 3D e as características que ele tá falando pra gente, e vamos ver qual que é o asset que ele vai nos gerar aqui. Porque às vezes, igual eu falei pra vocês no começo, uma palavra já vai mudar totalmente o asset gerado. Então, por exemplo, ó, agora ele ainda tá mantendo esse prisma, esse cubo. Vamos ver o que a gente consegue mexer nesse prompt para conseguir gerar uma textura mais assim pra gente trabalhar no nosso projeto. Então, se você não sabe inglês, ou enfim, até se você sabe, eu recomendo trabalhar com o Google Tradutor. Só vir aqui copiar, a gente vai ler o prompt. Então, ó, um 3D de alta definição com uma superfície futurista, irisidente e metálica. Eu acho que quando ele tá falando de uma superfície futurista é que tá acontecendo esse meio cubo ali, meio, enfim, aquele elemento. Então, vou tirar o futurista. Vamos deixar aqui com irisidente metálica refletindo tons vibrantes, ok. O cubo, ó, a gente pode tirar esse cubo, a gente não quer que seja um cubo, né? O elemento deve ter acabamento brilhante e polido com refrações e flecos de luz, tudo deve parecer elegante, moderno. Tá, ó, eu acho que, por exemplo, já nesse prompt aqui que a gente só ajustou umas palavras, já vai fazer mais sentido pra gente, ó. Vamos copiar ele aqui no Firefly e vamos ver como é que ele gera pra gente os assets. Então, por exemplo, ó, agora ele gerou esse novo prompt pra gente que eu acho que faz mais sentido, por mais que não esteja como a gente tá vendo aqui, porque aqui ele pensa que é como se fosse uma logo do ChatGPT, esse símbolo aqui, e o chroma tá ali dentro. É isso que a gente quer que vai acontecer quando a gente subir um shape lá pra frente. Mas em relação à textura, à qualidade, eu acho que agora faz muito mais sentido, ó. Eu gosto mais desses formatos aqui. Então, por exemplo, dentre essas, eu gosto muito dessa daqui, ó. Eu acho que isso aqui tá bem legal. Então, vou aprimorar essa primeira característica nossa e vou utilizar, como eu já ensinei pra vocês anteriormente, agora vai ser um jogo mais rápido, tá? Então, depois que a gente aprimorou, vou utilizar ela como referência de composição. Então eu vou pegar os mesmos assets que a gente utilizar como referência de estilo, né? Subimos aqui nossa referência de composição. Então tá aqui, a primeira que a gente vai subir vai ser a letra A da nossa marca. Aumentamos a intensidade aqui também e clicamos em gerar. Sem mexer nada no prompt, vamos ver se dentre essa referência de composição, se ele vai ficar legal. Se ele não ficar legal, a gente adiciona aqui, como a gente fez a própria adição no prompt passado, da letra A, e a gente vê se chega numa qualidade, uma definição melhor aqui do prompt gerado. Ó, tá vendo que ele gerou pra gente, mas ficou meio perdido, né? Então o que a gente pode botar aqui é letter A, letter shape A. Entender que agora é uma letra A que ele tem que completar, né? Não é assim com fundo, o fundo tem que ser neutro, aqui o foco realmente é na letra A, ó. Só da gente mudar, a gente já consegue ver que ele trouxe pra gente agora esse cromado, essa textura. É como eu falei pra vocês anteriormente, tá vendo que é uma referência de composição chapada, né? Ele não tá extrudado no Illustrator, nada do tipo. Olha essas referências que já tá muito interessante. A gente pode ficar brincando com o prompt, testando, que o foco não é esse, eu só tô querendo ensinar vocês a utilizar a ferramenta a seu favor. Então agora, vamos deixar isso e vamos ver como a gente utiliza agora com um extrude lá da letra B que a gente fez no Illustrator, como que fica a qualidade desse asset tirado, que ao meu ver, sempre meus testes ficam ainda melhores, porque agora, como eu falei anteriormente também, ele já sabe o que é luz, o que é sombra, o que é chapado. Então olha essa letra 3D, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, essa letra, deixa eu aprimorar ela, a gente consegue ver que, óbvio, não ficou 100% igual, porque o foco aqui não é ficar 100% igual, vai ser uma referência de estilo. Quando a gente joga isso lá no ChatGPT, principalmente se o ChatGPT for gratuito igual é o meu, que não é pago, a tendência do prompt não é ficar 100% igual, mas ele usar como referência de estilo. Então a gente consegue ver que, a partir daquela referência de estilo que era essa, ó, ele criou um prompt que a gente consegue utilizar num cromado aqui. Óbvio, não ficou 100% igual, agora você pode vir e ajustar o seu prompt. Eu quero mais cromado, quero com ondulações, quero mais liso, quero chapado, enfim, aí fica a critério. Só quero ensinar vocês que esse é o mar de possibilidade que você consegue trabalhar nos seus assets. O mais legal é, depois que você fez aqui, definiu o seu estilo, sua composição, é só você trocar a referência de composição, que ele vai manter a mesma identidade visual. Então isso aqui para uma página, para um carrossel, para o que for, ele vai manter uma consistência visual ao longo do material. Esse que é o mais legal de tudo. Então olha que legal esses assets gerados aqui a partir de prompt e a referência gerada lá no ChatGPT. E aqui, obviamente, na primeira parte, que a gente fazendo aqui, né, juntos, essas variações e explicando para vocês como funciona a ferramenta. Então é isso, galera. Eu acho que ficou bem explicado certinho, mas se sobrar alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, eu vou responder para vocês. Depois eu quero trazer na prática, utilizando essa logística aqui nos materiais que eu vou estar fazendo para outros clientes. Aí vocês vão entender o meu fluxo de criação. Firefly ou ChatGPT, ou enfim, os dois juntos, ou só um, para utilizar no nosso material, nosso processo criativo por aqui, beleza? Se inscreve no canal, tamo junto e tem muito mais novidade.